pessoal. Na aula de hoje, continuando o tema do desenvolvimento sustentável, nós temos como tema da aula de hoje, né, o tripé: desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então vamos lá, entender do que essa aula trata. Atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade formam o tripé básico no qual se apoia a ideia de desenvolvimento sustentável, já brevemente mencionado nos parágrafos anteriores. A aplicação do conceito à realidade requer, no entanto, uma série de medidas, tanto por parte do poder público como da iniciativa privada, assim como exige um consenso internacional. As sociedades sustentáveis combatem o desperdício, levam em conta o processo coletivo e o bem comum sem violar os direitos individuais de seus membros. Então vamos lá, pessoal, recapitulando aqui para a gente entender o que significa essa noção do tripé: desenvolvimento econômico, social e ambiental. Vocês se lembram aí que o tema do meio ambiente, ele não foi algo que sempre esteve presente, né? Ele veio a partir da perspectiva de que a natureza não é um recurso infinito e que, portanto, a gente precisa cuidar, né? Até durante essa perspectiva, a gente tinha também uma outra perspectiva, que era a de que o desenvolvimento econômico era sinônimo de crescimento econômico. E a gente viu aí, né, que vários acontecimentos, né, várias reflexões, vários documentos foram elaborados justamente nesse sentido de que não, o desenvolvimento econômico ele não é sinônimo de crescimento econômico. É preciso mais que somente aspectos quantitativos para falar sobre sustentabilidade, sobre o desenvolvimento de um país, de uma nação, de uma cidade, de um estado, enfim. Foi, portanto, a partir dessa perspectiva que a gente tem, né, esse conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos lembrar aí o conceito. Desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que garante a sua geração desenvolver as atividades de maneira a satisfazer suas necessidades, garantindo que as gerações futuras tenham condições de fazer o mesmo. Trocando em miúdos em relação à natureza significa o quê na prática? Significa dizer o seguinte, que, digamos, a água que eu utilizo agora para o processo, para determinado processo produtivo, e que eu utilizo em quantidade e qualidade adequados, eu preciso garantir que gerações futuras terão acesso a esse recurso da mesma maneira que eu, ou seja, acesso com quantidade e qualidade viáveis. É nesse sentido que a gente pensa o desenvolvimento sustentável. Pois muito bem, esse quadro aqui, ele mostra, então, o que a gente chama, né, desse tripé entre desenvolvimento social, econômico e ambiental, porque a partir desse tripé, é a partir da conjunção do desenvolvimento social, econômico e ambiental que é possível haver sustentabilidade do sistema, né? Vamos lembrar aí o conceito de desenvolvimento sustentável. E é importante reconhecer, pessoal, essa disciplina, nas próximas unidades, a gente entra no aspecto mais empresarial da sustentabilidade, né? Como esse conceito de sustentabilidade ele é praticado nas empresas, como ele é gerido numa cadeia de suprimentos, mas todo esse debate, toda essa reflexão sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável, também só foi feito, só tem condição de ser feito a partir de uma série de leis, de políticas públicas, de decisões dos estados, né, de decisões dos países, que vai garantir
que minimamente essa perspectiva da sustentabilidade possa ser colocada em prática. Então é bom a gente ter isso em mente. Há uma perspectiva, a perspectiva teórica do desenvolvimento sustentável, ela só consegue se tornar prática por meio de uma série de leis, de ações, de regulamentos, né, que vão garantir aí, esse uso sustentável dos recursos naturais. A gente volta a falar do relatório de Brundtland. Ele foi um documento muito importante, porque foi um documento acordado entre vários países que se, que se, que se comprometeram a ter ações, né, mais sustentáveis. Então, uma série de medidas, elas foram propostas por esse relatório, entre elas, né, as medidas que deveriam ser tomadas pelos estados nacionais. A limitação do crescimento populacional, a garantia de alimentação em longo prazo, a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, a diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que admitem o uso de fontes energéticas renováveis, o aumento da produção industrial à base de tecnologias ecologicamente adaptadas nos países não industrializados. Aquilo que a gente estava conversando. É somente a partir de uma série de leis e regulamentos que ações ligadas à conservação dos recursos naturais é possível de ser feita. Muito bem, do ponto de vista econômico, o crescimento tem que ser definido de acordo com a capacidade de suporte de uso e restauração dos ecossistemas, que está relacionado aí a maior equidade e aumento da eficiência econômica. É o desenvolvimento sustentável, preservando a biodiversidade e mantendo o respeito aos limites do ambiente natural, preocupando-se em promover a coesão e a mobilidade social, respeitando a identidade cultural de cada mercado, pois quando existem coisas em comum na evolução dos movimentos ambientalistas, existem também diferenças fundamentais entre elas. Quando a gente fala, pessoal, agora, né, quando a gente coloca o conceito de desenvolvimento sustentável, quando a gente pega esse conceito, quando a gente está analisando, que é o tema dessa aula, o tripé da sustentabilidade econômica, social e ambiental, a gente vê que é inviável essa perspectiva do desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, né? Porque a sustentabilidade ela não é garantida somente com o crescimento econômico. E a outra consideração é que o desenvolvimento local e regional, essa é uma perspectiva a ser considerada, né, não só o desenvolvimento das nações, não só o desenvolvimento dos países, né, nessa perspectiva aí muito eurocêntrica ainda, dos números, né, dos números econômicos quantitativos, do PIB, enfim, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a gente pensa também na sustentabilidade local, né? Portanto, o desenvolvimento local e regional, ele é resultado de múltiplas ações convergentes. E quando promovido, respeitando as três dimensões da sustentabilidade, é capaz de promover o desenvolvimento econômico, o aumento da qualidade de vida da população local e uma gestão pública mais eficiente. É interessante, pessoal, a gente analisar o que a gente tem visto ao longo das semanas, nessa perspectiva conjunta mesmo, né? Lembrando aí do nascimento do conceito, do conceito e do debate sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, enfim, né? Na perspectiva que eu falei para vocês lá no nascido da Revolução Industrial, né? Naquela perspectiva em que havia uma preocupação essencial produtivista, capitalista, econômica, né? Se a gente pega esse ponto da história e a gente traz isso para agora, a gente vê que essa perspectiva do crescimento econômico produtivista, ela ainda existe, mas agora há um intuito disso ser freado com perspectivas conservacionistas, né? Que é o que vai garantir a possibilidade
da prática do conceito do desenvolvimento sustentável, que é o que vai permitir as gerações futuras terem o mesmo acesso aos recursos naturais, na mesma quantidade e com a mesma qualidade que essa geração possui. Até a nossa próxima aula.